o som dos sinos tocando. Percebem? Um dos sinos mais conhecidos de toda a Europa. Os sinos da Catedral de Winchester. E sabe por que eles soam até hoje? Por causa de uma pessoa, chamada William Walker. E é justamente partindo do exemplo desse homem que conseguiu fazer com que uma das peças arquitetônicas mais conhecidas pudesse estar presente ainda nos dias de hoje, é que vamos falar um pouco sobre a simplicidade. Mas antes de falar sobre a simplicidade e a perspectiva filosófica a respeito desse tema, eu quero aprofundar um pouco mais na história do William Walker. Mas para isso, eu também terei que falar da catedral. Essa catedral de Winchester, ela é muito conhecida porque a cidade foi já capital da Inglaterra. No ano 600, os monges beneditinos começaram a primeira construção. Era uma construção simples, que depois, no século XI, começou a se erguer com cada vez mais potência. Isso porque hoje a Catedral de Winchester, ela é uma das catedrais mais conhecidas porque tem a nave central maior que se conhece na Europa. Essa catedral, ela tem os sinos muito conhecidos e isso decorre de toda a sua arquitetura, que em conjunto com os veios de rio que passam por debaixo dela, transformam toda a construção em uma caixa de ressonância formidável. É justamente por causa desses rios, dessa água que brota do seu subterrâneo, que mais ou menos no ano 1900, a catedral toda ela esteve por um triz de cair por terra. Porque a passagem da água, a umidade, fizeram com que começassem a surgir rachaduras em suas paredes. E nesse momento, mais especificamente em 1906, um único mergulhador daquela região se disponibilizou para descer dia após dia até o subterrâneo da catedral, levando nos seus ombros cimento, ladrilhos, concreto, tentando reestruturar toda essa grande obra arquitetônica. E foi exatamente isso que William Walker fez. Durante 6 anos, todos os dias, usando um pesado escafandro, que era aquela roupa que os mergulhadores antigos usavam, com alguns colegas bombeando o ar para dentro da roupa para que ele pudesse respirar, ele foi descendo com as suas mãos, com os seus braços, mais de 1 tonelada de material, sozinho. E por causa da sua atitude, hoje a catedral ainda está de pé. Hoje a catedral ela possui uma placa muito bonita que diz que a catedral ela foi erguida por obra de Deus e mantida por obra de Deus. E uma estátua de William Walker está presente. Por que eu selecionei esse exemplo para falar sobre simplicidade com vocês? Justamente porque essa ideia hoje ela vai na contramão do sentido mais comum da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, ela gosta de rebuscamento, ela gosta das coisas complexas, como se as coisas complexas significassem algo mais valoroso, só que não é. E quando eu pego uma situação histórica como essa, nós percebemos como a postura de uma única pessoa, que faz uma única coisa, serve de tanta diferença para a história da humanidade. Então, vamos entrar um pouquinho nessa ideia de por que a simplicidade hoje é tão mal vista por muitas pessoas e qual seria o verdadeiro valor dessa virtude de acordo com a filosofia. Então, com esse exemplo de William Walker, porque tantas vezes nós não queremos fazer o simples, nós queremos fazer o que é complexo. Bom, a nossa sociedade, ela tem muito essa mentalidade nos tempos atuais. É como se o complexo, ele fosse o requintado. E o requintado é o que todo mundo busca. Mas no fundo, isso é simplesmente uma projeção de uma mentalidade que é muito divulgada pelas mídias, pelas redes sociais, como se nós tivéssemos necessidade de fazer tudo.
Então eu preciso ser uma grande profissional, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso viajar todo o tempo, eu preciso ser rica, eu preciso ser bonita. E essa necessidade de ser multitarefa, de fazer muitas coisas, faz com que nós comecemos a sentir uma grande pressão internamente dentro de nós. Então, para que nós possamos desenvolver a simplicidade como uma virtude, antes vamos falar do que nos impede de desenvolver a simplicidade. Na tradição do Oriente, existe um livro muito conhecido por vocês, eu acho, se não, aproveitem para ver o vídeo que tem aqui no nosso canal do YouTube, que é sobre o Bhagavad Gita. E nesse livro fala sobre uma luta constante entre as nossas virtudes e os nossos defeitos. Entre as nossas virtudes, que são os Pandavas, e os nossos defeitos, que são os Kauravas. Então isso que eu vou falar agora são justamente os nossos Kauravas. São todos esses pequenos defeitos, essas pequenas deficiências que nós temos dentro de nós e que fazem com que tenhamos dificuldade de caminhar. Então, o primeiro ponto que nos faz ter muita dificuldade de caminhar em direção à simplicidade: a prepotência. Bom, a prepotência, porque afinal de contas eu vou vir aqui só falar? Não, eu preciso falar, eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso mostrar para vocês o tanto que eu sou boa. Porque se eu não fizer isso, é como se eu não pudesse ser avaliada de maneira correta pelo público. A prepotência faz com que nós queiramos nos mostrar muito, para que as nossas qualidades elas fiquem em evidência. O problema disso é que nós deixamos de lado o que é importante para colocar uma máscara, para colocar um rebuscamento. Então a prepotência, ela dificulta muito o desenvolvimento da simplicidade. Da mesma maneira que o orgulho dificulta. Então o orgulho faz com que a gente se compare com outra pessoa. Não basta eu ser bom, eu preciso ser melhor do que o outro. Porque se eu for só uma boa palestrante, não, agora eu preciso ser uma palestrante melhor ainda do que o outro. É aquele ditado que a gente conhece, de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa grama. Essa comparação externa, ela não é favorável. Porque sempre haverá alguém melhor do que nós. Esse é o propósito do desenvolvimento humano, o constante aperfeiçoamento. Então, se eu sempre me comparo com as pessoas que estão à minha volta e não me comparo comigo mesma, eu vou não desenvolver aquelas habilidades, aquela essência que existe dentro de mim, mas eu vou querer ficar sendo melhor do que o outro tem. E nesse processo todo, eu me afasto da minha autenticidade, que também é uma irmãzinha ali da simplicidade. Então, a prepotência, o orgulho, a indiferença, isso. A indiferença, que faz com que nós utilizemos toda uma burocracia para não ter que dedicar o nosso tempo àquela pessoa que a gente não gosta muito. Eventualmente, em alguns órgãos públicos, em Marte, a gente vê isso acontecer. Então a gente chega numa repartição para pedir uma certidão. Mas não basta só pedir uma certidão. Você vai ter que preencher um formulário que pega no QR Code, que depois vai ao banco, paga, traz o comprovante e entrega para a pessoa para conseguir um papelzinho com uma declaração. Por que a gente faz isso? Porque no fundo nós não temos esse profundo interesse pelo outro. Porque quando nós interessamos pelo outro, a gente sai correndo para fazer as coisas de maneira muito rápida. Afinal de contas, eu quero ajudar o outro, ou senão eu tenho um interesse que o outro possa me trazer. Então, todas as vezes que nós usamos a burocracia como meio de afastamento, nós também estamos usando a burocracia para afastar a simplicidade da nossa vida. Só que não são só esses defeitos, só esses Kauravas que fazem com que a gente tenha dificuldade de desenvolver, como dizia Khalil Gibran, esse maior grau de sofisticação que é a simplicidade. As nossas deficiências, como o nosso medo, a nossa insegurança, eles também estão muito presentes para dar forma a essa complexidade cada vez maior. Pensem na seguinte circunstância. Alguém me pede para fazer um bolo e eu não tenho muita condição de fazer um bolo. Então, Carla, você pode fazer o bolo? Eu não respondo simplesmente, não sei fazer um bolo. Eu respondo assim,
Sabe o que está acontecendo? É que, assim, o forno da minha casa, ele tá com problema, sabe? E eu não vou ter tempo de ir no mercado comprar os ingredientes. Não, e amanhã eu tenho também um grande compromisso para fazer. Então, esse medo e essa insegurança que eu sinto dentro de mim fazem com que eu não queira realizar a ação. E ao invés de ser simples e falar o que efetivamente acontece dentro do meu coração, eu fico agregando justificativas. E essas justificativas vão virando um emaranhado que daqui a pouco a gente não consegue nem mais puxar o fio. E uma outra característica também que é muito presente hoje em dia, que nos afasta de uma vida um pouco mais simples, é a pressão do tempo. Já viram que a gente está sempre correndo? A gente está correndo porque a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente está correndo porque nós temos muitas responsabilidades, a gente está correndo porque tem muitas pessoas que dependem de nós, e a pressa faz com que tudo que nós pudéssemos fazer de maneira mais objetiva, a gente fica emendando algo na sequência do outro. E isso faz com que a gente perca totalmente a percepção do presente. Então, com esses poucos curavas, com esses poucos defeitos que eu acabei de narrar, a gente consegue perceber o quanto que a nossa vida, diante dessa complexidade, ela se torna praticamente insuportável. Porque eu vou estar a todo tempo estressada, ansiosa, sem um sentido claro de vida, presa, escrava de todas essas formas que existem dentro da minha própria mente e fazem com que eu tenha a expectativa, ou se não, uma projeção que muito pouco tem a ver conosco. Tentem fazer o seguinte exercício de imaginação comigo. Fechem os olhos e imaginem que vocês estão de férias. Então imaginem que vocês estão num lugar muito agradável, uma praia, o campo, a casa de vocês. E que nesse dia que vocês estão de férias, vocês vão poder ter um dia integralmente dedicado a realizar aquilo que verdadeiramente é importante. Pensem um pouco. E agora eu pergunto, esse dia foi cheio de coisas? Foi um dia apressado? Foi um dia em que vocês ficaram se preocupando o tempo todo o que o vizinho ia pensar? Foi o dia que vocês ficaram o tempo todo querendo expressar algo que vocês não são? Foi um dia de medo? Eu acho que não. Eu acho que quando nós estamos com a nossa consciência mais elevada, focada dentro do nosso aspecto humano, nós conseguimos perceber a importância que existe por trás dessa simplicidade, que faz com que nós unicamente sejamos quem nós somos. Então, para que possamos superar esses defeitos que nos afastam dessa grande virtude, nós precisamos nos enamorar de quais são os benefícios que ela nos traz. E aí, tem uma fase da nossa vida que eu acho muito característica da simplicidade, que é a infância. Mas a primeira infância, antes que a criança comece a ter aquele tanto de vontades e birrinhas próprias. Mas quando a gente vê uma criança de 3 aninhos de idade, é muito interessante porque ela é pura. E esse é o sentido que nós trazemos, de pureza. É uma criança que ela vai falar o que ela pensa, ela vai dizer se quer ou se não quer. Ela não está preocupada com o que os outros vão pensar do que ela está fazendo. Ela simplesmente vai se entregar à vida. E a gente olha uma criança como essa e nós percebemos leveza, nós percebemos felicidade. Então a grande pergunta que começa a ressoar na nossa mente é por que, diante de uma possibilidade tão maravilhosa de sermos simples, a gente prefere ser complexos. Aqui também eu acho que tem um grande problema em relação à palavra em si. Eu percebo que nós confundimos a simplicidade com sermos simplórios. Simplórios tem um sentido muito pejorativo mesmo, muito negativo, mas ele é diferente de simplicidade. Simplório é você fazer aquilo quase que sem vontade, sem cuidado, mas simplicidade não.
Simplicidade é síntese, é pureza, é uma capacidade de expressar a nossa própria essência. Quando nós olhamos a natureza, apesar de ela ser extremamente cheia de matizes, nós percebemos que cada elemento é único. Então, uma flor, quando ela tem o seu botão que ela abre, ela expressa o que ela é. Só isso. Algumas artes florais, quando vão fazer arranjos de flores, por exemplo, ao invés de colocarem muitas qualidades e diferentes quantidades de flores, preferem colocar uma. Os orientais, eles têm uma tendência grande para essa tônica da simplicidade. E é muito curioso porque a natureza, por mais que ela tenha toda essa riqueza, cada parte, a chuva, a cachoeira, um animal, é simplesmente ele próprio. Então, falar de simplicidade como virtude, de alguma maneira, é fazer com que nós, como seres humanos, possamos expressar essa essência humana que existe dentro de cada um de nós. Então, agora, eu vou falar sobre algumas características da simplicidade, para que elas possam estar mais claras em nossa mente, de modo que nós possamos desenvolvê-las. A primeira característica da simplicidade muito interessante é a flexibilidade. Se a gente pensa numa comida, pense em brigadeiro. Brigadeiro, ele pode ser flexibilizado e colocado em uma série de receitas, não é? Agora, se eu já faço um brigadeiro cheio de especiarias, cheio de frutas, a combinação que ele vai ter com outros elementos já começa a ficar um pouco mais difícil. Porque a gente vai ter que considerar diversos gostos distintos do simples brigadeiro. E vejam que simples aqui eu não estou usando no sentido de simplório. Eu estou falando de simples como único, é um sabor único. Quando nós somos simples, nós conseguimos utilizar aquela nossa essência em diversas situações. A mesma coisa poderia acontecer se a gente passasse, por exemplo, a pensar numa pessoa que fala simples. Já viram que tem algumas pessoas que falam com muita complexidade, usam termos técnicos e jargões que ninguém entende? Agora peguem uma pessoa que fala de maneira direta, sintética. Essa pessoa vai ser capaz de conversar com uma criança e vai ser capaz de conversar com um grande cientista. Então a flexibilidade é uma das características que existe em conjunto com a simplicidade. Mas não é só. Além da flexibilidade, a simplicidade ela também nos gera uma autenticidade. Como eu falei há pouco do exemplo da criança. A criança, quando ela é bem pequena, ela não tem preocupações de se mostrar, de colocar uma máscara, de querer ser orgulhosa, prepotente, para convencer alguém. Não, ela simplesmente se expressa. E eu acho muito bonito quando nós temos a oportunidade de ver uma pessoa se expressando com simplicidade. Que é aquela situação em que você olha do lado e tem alguém trabalhando completamente absorto naquilo que faz. Se você tirasse uma foto daquela pessoa naquele momento, você veria que toda a felicidade do mundo está naquele momento. A pessoa ela não precisa fazer mais nada, porque ela coloca o seu coração naquela atividade. Ela está íntegra, totalmente presente naquele momento. Simples. Não tem nenhuma complexidade aqui. Uma outra característica da simplicidade é a harmonia, que também decorre um pouco da flexibilidade. Se eu tenho algo simples, eu vou conseguir harmonizar com diversos outros elementos. Uma vez me falaram que era preciso sentir o sabor do arroz, e eu fiquei assustadíssima com isso, porque eu pensei, arroz puro não vai ter gosto de nada. O que é bom no arroz é justamente colocar alho, sal, óleo, aí ele vai ter um sabor ressaltado. E uma grande amiga minha falou, não, Carla, tente sentir o gosto do arroz. E realmente, quando a gente percebe o sabor de um alimento, quando a gente consegue identificar essa autenticidade que o alimento tem, eu vou ser capaz de harmonizá-lo. Agora, se eu não consigo enxergar a essência das coisas, eu não vou ser capaz de ter harmonia. Porque eu não estou vendo o objeto em si, mas as expectativas que eu tenho a respeito daquilo.
A mesma coisa acontece com as relações humanas. Então, se eu olho alguém e eu não quero olhar a pessoa como ela é, mas eu estou projetando as minhas expectativas sobre aquela pessoa, quando eu me relaciono com ela, não vai dar certo. A comunicação não vai fluir, eu vou ter problemas porque eu vou falar e eu não vou ser compreendida. E tudo isso vai gerando uma grande problemática. Porque falta a capacidade da harmonia, que vem de nós percebermos a essência de cada coisa e pegarmos aquela pessoa, aquele objeto, aquele elemento e ver como ele pode se adequar com todos os outros elementos que estão cercando. Então também a simplicidade, ela tem a ver com a naturalidade. Quando nós somos naturais, quando nós expressamos a nossa essência, nós não temos essa necessidade de parecer algo que nós não somos. Tem uma planta que eu acho que consegue sintetizar todas essas ideias de uma maneira muito visual para a gente conseguir sintetizar, que é o bambu. O bambu, ele tem aqueles grandes troncos ocos, e aí quando vem o vento, ele mexe com o vento. E o bambu pode ser utilizado em construção, pode ser usado em objetos de decoração, pode ser utilizado em meios de transporte, pode ser utilizado como instrumentos musicais. Olha a flexibilidade que o bambu tem. Mas ele é só uma coisa, bambu. E eu gosto desse símbolo porque o bambu ele é oco por dentro. Ele não tem nada dentro, ele é só ele mesmo. E nós, será que a gente não poderia simplesmente ser nós mesmos? Será que a gente não poderia tentar cada vez mais expressar aquilo que é a nossa essência e fazer com que isso esteja presente em todo o tempo para que nós possamos ser felizes? Eu sei que saber quem nós somos parece simples, mas nem sempre é, porque nós estamos com muitos elementos agregados dentro de nós, mas é importante esse trabalho. Porque quando nós somos capazes de olhar para dentro e tentar puxando cada vez mais essas características que nos são próprias, que nos são autênticas, a gente vai expressá-las da melhor forma. Como é que a gente pode descobrir isso? O tempo é um grande aliado. Então, se a gente para pensar em todas aquelas características que nós fomos quando nós éramos crianças, e algumas dessas características elas se mantêm ao longo do tempo, nós podemos concluir que alguns desses elementos dizem respeito a nós mesmos. E quando eu vivencio essas características, eu estou sendo a Carla, eu estou sendo simples. Quando também a gente começa a perceber as pegadas que nós deixamos, nós podemos ver o quão possível é notar a nossa essência. Se eu, por exemplo, digo que eu sou uma pessoa organizada, tem uma forma muito simples de verificar isso. Como? Abram o meu guarda-roupa e vejam como é que estão as minhas gavetas. Vão até o meu carro e vejam como está o porta-luvas do meu carro. Se eu tenho essa qualidade, que é a organização dentro de mim, ela vai se expressar em tudo que eu faço. Porque a natureza, ela é direta. Ela não precisa ficar usando subterfúgios para expressar algo. E aqui é a grande vantagem, porque quando eu decido começar a tirar todas essas máscaras, todos esses véus que eu coloco sobre mim mesma, eu vou conseguir me enxergar e isso vai me fazer enxergar a outra pessoa também. O outro, na maioria das vezes, é um reflexo do que a gente tem dentro de nós. Se eu sou uma pessoa desconfiada, eu penso que todo mundo está desconfiando de mim também. Se eu sou uma pessoa má, eu acho que todas as pessoas são más. Então, na medida em que a gente tenta descobrir o que tem dentro de nós que faz com que nós sejamos nós mesmos, a gente vai conseguir também perceber o outro e saber o que é o outro, qual é o desejo que o outro tem. Aí vocês vão falar, não, Carla, mas isso é muito complexo. Ficar querendo saber o que tem dentro de mim, o que tem dentro do outro, não é. Isso é simples. É muito mais fácil e mais direto a gente tentar olhar dentro de nós, descobrir quais são os nossos reais motivos e compreender o outro, ainda que o outro não fale, do que ficar simplesmente reagindo às expressões que o outro diz, mas que não necessariamente significam o que ele quer. Então, quando a gente consegue compreender a nós mesmos, a gente vai compreender o outro e isso nos possibilita ajudá-lo. Como um pai faz com seu filho.
Por que o pai ele é capaz de olhar o filho e mesmo o filho falando que quer uma coisa, o pai falar assim, não, não é isso que ele quer? Porque o pai ele consegue compreendê-lo profundamente, ele vê o coração da criança. E aí, vendo o coração da criança, ele enxerga aquilo que não é dito em palavras. Então eu retomo a pergunta para vocês. O que é mais simples? É mais simples nós ficarmos na expectativa de que o outro possa nos dizer tudo que está na mente dele, ou nós desenvolvermos as nossas próprias potencialidades para ajudar o outro sem que ele precise falar alguma coisa? O que vai demandar menos tempo de nós? O que vai demandar menos esforço? A mesma coisa com as atividades que nós realizamos. O que demanda menos esforço? Eu falar, eu preciso fazer um bolo e eu não sei, então deixa eu pegar uma receita, aprender a fazer esse bolo e fazer. Ou ficar gerando justificativas, falando dos meus medos, colocando o meu orgulho como um elemento ali no meio do caminho que vai me impedir de fazer aquele bolo da melhor maneira possível. O que é mais fácil? O que é mais simples? Eu vejo que perceber também as dificuldades que os nossos defeitos trazem é doloroso, mas é importante no nosso processo de caminhada, porque a gente chega à conclusão em um determinado momento que não vale a pena. Não vale a pena a gente se dedicar àquele ponto, àquela característica que nós temos que vai fazer tão mal, que vai nos tirar tanta nossa energia. E é justamente aqui a beleza que nós podemos ter de sermos nós mesmos, simplesmente isso. A mesma coisa acontece quando nós somos chamados por alguém. De verdade, o que você prefere? Você prefere que uma pessoa chegue em você e fale logo o que ela quer? Ou você prefere que a pessoa fique enrolando, dando volta, dando volta, dando volta? Não, também nós queremos que as pessoas possam ser diretas, possam ser claras conosco. Muito desse tempo que nós perdemos e desse tempo que faz com que nós estejamos sempre assoberbados, vem dessa grande quantidade de elementos que a gente vai colocando nas nossas relações, nas nossas vidas e nos afasta daquilo que precisamos ser. Os grandes homens, os grandes personagens da história, se a gente for olhar, a gente vê que é exatamente isso que eles são. Hoje o estoicismo está sendo muito estudado e vários dos filósofos estoicos, eles falam exatamente isso. Tem um deles, inclusive, que ficou muito conhecido, porque ele era um filósofo estoico e aí um dia o grande imperador Alexandre chega nele e fala, o que eu posso fazer por você? E ele fala simplesmente, pode chegar um pouco para a esquerda porque você está impedindo o sol de chegar até mim. Olha que simples. Naquele momento o que era importante era simplesmente estar à beira do sol. Não fazia importância se era um imperador, se tinha alguma coisa de muito importante acontecendo. Não, era simplesmente aquele momento. A vida do presente faz com que também nós possamos desenvolver a simplicidade. Afinal de contas, esse é o único momento que nos cabe. Se eu fico sempre voltando atrás, eu fico complicando a minha vida porque eu fico comparando, lembrando o que já me aconteceu, às vezes alimentando o meu orgulho, alimentando os meus medos. Por outro lado, se eu estou sempre olhando para frente, com os olhos no futuro, mas num futuro muito longínquo e quase fantasioso, eu fico colocando na minha mente inúmeros elementos, e esses elementos eles não vão me fazer capazes de dar o próximo passo. Porque o próximo passo que eu preciso dar para aprender a fazer um bolo não é fazer um curso de confeitaria chiquérrimo, é simplesmente ler uma receita. Ler uma receita eu posso. Fazer um curso de uma confeitaria muito chique pode estar muito distante de mim. Então notem que a simplicidade, ela sempre vai trazer a gente para esse momento presente. Não importa o quanto de tempo que isso vai demorar. Importa o quê? Que nesse momento eu esteja fazendo aquilo que me cabe. Então nós poderíamos dizer que são duas as principais atividades para desenvolvermos a simplicidade hoje em dia. A primeira delas é a desdramatização. Olha, acordou atrasado hoje? Tá bem. Então, para e fala o que eu preciso fazer para organizar a minha vida a partir desse atraso.
Não fiquem, ai, o despertador não tocou, ai, eu sou uma pessoa péssima, ai, nada dá certo comigo, porque isso é um drama muito grande que a gente está jogando dentro de nós, dentro da nossa própria vida. É muito importante, como segundo elemento, desenvolver essa objetividade. A simplicidade, ela é objetiva, ela é sintética. Então, se eu acordei atrasada, tá bem. O que eu vou fazer da agora para frente? Ah, eu errei. Ótimo. Errou, agora vai fazer o quê? Vai corrigir? Vai se redimir? É possível fazer alguma coisa? Ah, não é possível? É possível pedir desculpas? Ah, eu não sei. Perfeito. E agora, vai fazer o que com isso? Vai aprender? Vai dar o próximo passo? Ou vai ficar se lamuriando durante dias e mais dias, às vezes dessa nossa falta de conhecimento, da nossa falta de paciência? Nós precisamos perceber que a vida ela está passando por nós com inúmeras possibilidades. Mas em cada momento, a vida ela exige que a gente faça só uma coisa. Ela não exige que a gente faça várias coisas. Nesse momento, eu falo e vocês escutam. A gente não precisa estar fazendo outra coisa. Na sequência, a gente vai dirigir um carro. O que a gente precisa? Dirigir o carro. E aí depois a gente vai falar no celular. E o que vai ser necessário? Fale no celular. Porque se eu estou falando com vocês, pensando no que eu tenho que fazer, eu estou dirigindo, tentando falar no celular, eu estou trabalhando, pensando nas férias que eu vou ter, eu estou nas férias, lembrando de tudo que eu tenho de pendência, a gente não vive o momento presente e isso vai fazendo com que tudo esteja cada vez mais complexo, mais difícil. Isso nos torna menos humanos. O ser humano ele tem essa capacidade de poder atuar agora, com consciência. Mas se eu perco isso, eu vou deixando essa característica humana de lado. E não é exatamente essa a nossa proposta, sermos mais humanos. Então é importante que a gente veja tudo isso que acontece ao nosso redor. Nós percebamos toda essa pressão social que existe e tentemos mostrar um pouco mais quem nós somos, a nossa essência. Sem preocupar tanto se a gente vai ser uma coisa que vai ser grandiosa ou que eu vou realizar um trabalho que vai ser reconhecido, porque essa preocupação ela não nos cabe. William Walker, ele era um mergulhador. Como mergulhador, ele podia fazer uma coisa, mergulhar. E ele também tinha a capacidade de descer com blocos, ladrilhos, concreto e cimento. O que ele fez? Mergulhou. Cada um de nós tem capacidades, tem possibilidades. O que a gente precisa fazer? Isso. A vida, quando ela está bem posicionada e as pessoas que estão ao nosso redor não esperam de nós muitas coisas. A vida espera que nós sejamos nós mesmos. Da mesma maneira que um botão vai se abrir em uma única flor. O botão ele não vai abrir num carro, numa casa, não, ele vai abrir numa flor. Se eu convivo com alguém e vejo a característica daquela pessoa, eu vou esperar simplesmente que aquela pessoa ela possa expressar a sua característica. Eu não vou ter expectativas de outras coisas que a pessoa pode fazer. E isso, no fundo, é o que nós queremos o tempo todo. Nós queremos ideias diretas, nós queremos pessoas com quem nós possamos conversar diretamente olhando nos olhos, sem medo, sem orgulho, sem dificuldades. Nós queremos aprender algo que possa ser feito de maneira clara e precisa. A gente quer escutar algo sintético. No fundo, essa complexidade que hoje é falada como uma maneira de requinte, não é. E quando nós olhamos a filosofia, nós percebemos que é exatamente isso que todos os filósofos ao longo do tempo falam. A filosofia é a busca pela sabedoria, e a sabedoria é uma síntese. No curso de filosofia da Nova Acrópole, a gente estuda uma série de escolas filosóficas que vão tratar exatamente sobre esse tema. Mas aqui eu queria citar Kant. Kant fala que a busca pela filosofia é simplicidade. Porque quando eu conheço algo, eu vou conseguir identificar o que é aquilo. Se eu conheço uma lei da natureza, se eu sei que a gravidade existe, eu vou identificar a gravidade em tudo que eu faço. E se eu quero construir um avião,
eu vou considerar a gravidade. Simples assim. E utilizar todo o meu conhecimento técnico para fazer com que o avião suba considerando a gravidade. Então notem que se nós estamos com a consciência no presente, se nós simplesmente estamos atentos ao que nos acontece ao nosso redor, se a gente tem um pouco dessa referência da nossa própria essência, nós vamos conseguir expressar isso de uma maneira muito direta, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito luminosa. E isso é o que se faz ao longo da história para a transmissão de todo esse conhecimento da humanidade. Um outro personagem que é muito simples e com seu exemplo também marcou foi Shackleton. Ele foi um explorador polar. A história dele é belíssima e rapidamente, quando ele estava com um navio para chegar na Antártida, teve um congelamento das águas e o navio ficou preso. Chegou um ponto em que o navio afundou e ele estava com a tripulação e ele falava para as pessoas uma coisa só: pessoal, a gente agora vai voltar para casa. Então ele não se permitiu ficar com os pensamentos, imaginando todas as dificuldades, o sofrimento, se eu morresse no rio. Não, a única coisa que ele mantinha no pensamento dele era: precisamos voltar para casa. E claro, depois de grandes peripécias, ele conseguiu fazer com que todos retornassem para casa. O valor da simplicidade é exatamente isso. É a gente pegar algo que acontece conosco e coloque cada vez mais consciência, de modo que aquela experiência que nós temos vai fazendo sentido. Como uma concha, que dentro de si cai um grãozinho de areia. E esse grãozinho de areia, com o passar dos dias, dos meses, vai formando uma pérola, forma uma joia. Mas a concha, ela só fez uma coisa. Com aquele grãozinho de areia, ela foi cuidando, ela foi tirando todos os elementos até que pudesse chegar àquela pérola. Aqui, eu acho que a nossa maior dificuldade de todo esse tema não é exatamente termos muitas técnicas, porque a quantidade de técnicas vai nos afastar da ideia. A tônica da simplicidade é menos. Menos ideias na nossa cabeça e ideias mais claras. Menos atividades ao nosso redor e atividades mais bem feitas. Menos complexidade em torno da nossa vida e uma vida mais harmoniosa. Eu tenho certeza que quando nós desenvolvemos essas características, a gente vai poder voltar a ser como se fôssemos uma criança, leve, expressando exatamente aquilo que a gente é. E pode ser que, expressando quem nós verdadeiramente somos, um dia nós sejamos capazes de perceber uma necessidade da vida, colocarmos a nossa roupa de mergulhador e descermos nas águas, como William Walker fez, simplesmente colocando uma pedra depois de outra pedra e restaurando uma igreja. Isso cabe a mim, isso cabe a você, desde que nós vivamos um dia por vez, com consciência e com o sentido do momento presente.